Para tristeza do Bolsonaro, Alexandre de Moraes não irá lhe dar o passaporte para ele ir lá se balançar no saco escrotal do Donald Trump. O que ele irá fazer é basicamente indicar a ida da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro e do filho Flávio e Eduardo Bolsonaro, que inclusive foram convidados, segundo eles, para comparecerem a um jantar especial na Casa Branca depois da posse. Isso é algo que nós devemos ficar de olho aberto, porque com certeza o Trump vai tentar reorganizar a extrema-direita no mundo. Bora falar um pouco mais sobre isso? Porque até os aliados do Bolsonaro dentro do PL já disseram a possibilidade do Xandão devolver o passaporte é nula. Bora pro vídeo. Desde que saiu a informação de que o ministro Alexandre de Moraes tinha pedido mais informações para a defesa do Bolsonaro sobre o convite para que eles fossem ali, né, para que ele fosse, na verdade, para a posse do Trump, eu tinha explicado para vocês que o que estava acontecendo era basicamente ele informando que o formato que a defesa tinha apresentado à peça estava errado e que eles deveriam apresentar outras informações. Na mesma hora, muita gente foi para a internet dizer que era um absurdo, que Xandão iria liberar Bolsonaro, que se liberasse o Bolsonaro, Bolsonaro iria fugir, e que isso e que aquilo. Eu quero trazer para vocês o que dizem os membros do PL ligados ao Bolsonaro. Chance de Moraes reaver passaporte a Bolsonaro são nulas, dizem aliados do Bolsonaro. O ministro do STF disse ainda que o convite do comitê de posse de Trump tem remetente desconhecido. Inclusive, no final, vou passar para vocês o site, caso você também queira ali solicitar uma dispensa do seu trabalho, uma dispensa da sua universidade no dia, para dizer que você foi convidado a ir para a posse do presidente Donald Trump, tá? Outro material. Por que aliados de Bolsonaro acham que que Alexandre de Moraes não vai dar aval para a posse de Trump? Por um motivo bem simples. Em outras situações similares, o Bolsonaro teve o passaporte negado pelo ministro Alexandre de Moraes. Uma das vezes, por exemplo, foi quando aconteceu o pedido para que Bolsonaro fosse lá para a posse, ou melhor, fosse visitar Israel a convite do Benjamin Netanyahu. Muita gente está comparando aí a situação envolvendo a Argentina, o Milei, que o Bolsonaro foi liberado para ir para a posse do Milei na Argentina, e que ele foi e voltou, e que isso era um comprovante da boa-fé do Bolsonaro. Eu já expliquei para vocês que são circunstâncias completamente distintas. Primeiro, naquela altura, lá em 2023, não se sabia o que a gente já tem provas hoje envolvendo o Bolsonaro. Inclusive, não se sabia do plano que o Bolsonaro tinha para poder fugir para os Estados Unidos da América, caso o golpe tentado ainda em 2021 não fosse consumado. Só para lembrar, para quem talvez não tenha lido o relatório da Polícia Federal, em uma das 884 páginas do relatório principal, né? Depois teve alguns materiais complementares, tem um material ali que a polícia disse que encontrou no computador do Mauro Cid, que era um plano para poder exfiltrar, né, que é o oposto de infiltrar, né, exfiltrar o Bolsonaro do Brasil para os Estados Unidos da América. O plano é de março de 2021, porque naquele momento ali eles já tinham organizado uma estratégia para poder, de alguma maneira, fazer com que o Bolsonaro tentasse dar um golpe de Estado. Tanto que vocês vão lembrar que foi justamente em 2021 que os ataques do Bolsonaro ao ministro Alexandre de Moraes elevaram completamente o tom. Ele chamou o ministro Alexandre de Moraes naquela altura, na Avenida Paulista, em São Paulo, inclusive, de canalha. Disse que não iria mais obedecer nenhuma ordem do ministro Alexandre de Moraes. E aí vocês vão lembrar de toda a história depois, né? Que o Bolsonaro chorou, ligou pro Michel Temer para ir lá dar uma ajuda a ele, pelo amor de Deus, porque ele tinha descoberto que o ministro Alexandre de Moraes poderia mandar prender ele ou Carlos Bolsonaro, e tudo isso que você já sabe. Então já existiu o plano lá de 2021, e o que é que esse plano falava, Carlito? Esse plano era que o Bolsonaro teria uma estratégia de mandar todo o seu patrimônio praticamente para fora do Brasil, porque caso o golpe falhasse, ele ficaria lá. Por isso, inclusive, que ele transferiu praticamente todo o seu patrimônio financeiro, que ele tinha aqui no Brasil, em contas pelo menos, para os Estados Unidos da América, porque caso o golpe desse errado como deu e ele fosse imputado, ele ficaria por lá. Como ele percebeu que talvez não desse nada para ele, supostamente no começo, ele não sabia que a polícia sabia o que a polícia sabe hoje, ele voltou. Recentemente, uma entrevista que ele deu, inclusive, se não me engano, para a revista Velho Oeste, né? Revista Oeste, se não me falha a memória, foi para a Revista Oeste. Ele disse que ele não deve nada, que se ele devesse alguma coisa, ele teria ido para os Estados Unidos e não teria voltado, teria ficado lá. Porém, naquela altura, a gente sabe que ele não tinha conhecimento de que a polícia tem o que tem contra ele hoje. Outra informação, em uma entrevista também que ele deu recentemente, ele falou que
uma embaixada, né, feita para poder dar ali asilo político a pessoas que são injustiçadas e que, se ele visse que seria preso, ele iria para uma embaixada. Tudo isso depõe contra o próprio Bolsonaro. E um trecho aqui das falas de uma pessoa ligada ao PL, falou reservadamente aqui ao blog da Malu Gaspar, isso é o seguinte: as chances são nulas, não há fatos novos e Moraes já negou o pedido para Bolsonaro ir a Israel, a convite do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu para visitar o país no ano passado, e negou exatamente um pedido similar, com os mesmos argumentos. Admite reservadamente o integrante do PL ouvido reservadamente pelo blog. Um outro aliado de Bolsonaro faz a mesma previsão, sem chance. É mais fácil o Sargento Garcia prender o Zorro. E aí muita gente já entendeu que o Bolsonaro terá de fazer um plano B. E qual que seria o plano B? O Bolsonaro, supostamente como convidado, teria direito de levar uma outra pessoa, um acompanhante. E esse acompanhante seria ali, em tese, a Michele Bolsonaro. Tá? Então ele não iria, mas a Michele Bolsonaro iria, acompanhando os filhos Flávio e Eduardo Bolsonaro, e que inclusive depois da posse, né, que aconteceria ali do Trump formalmente no dia 20 de janeiro, que o Eduardo Bolsonaro, a Michele e o Flávio já teriam sido convidados a participar também de um jantar mais reservado na Casa Branca. Isso aqui, para mim, é meio que a nata do esgoto da política global, né? Eles vão se reunir ali para ver como é que vão reorganizar a extrema-direita no mundo. O Steve Bannon, inclusive, já está na frente de algumas peças, tanto que ele mesmo já começou a atacar aqui o Elon Musk. Palavras do Steve Bannon aqui sobre o Elon Musk, para que vocês vejam que se eu falar parece até mentira, né? Tá aqui, ó. Briga na extrema-direita. Ex-conselheiro de Trump chama Musk de racista e do mal. Steve Bannon denuncia a adoção de algumas formas de imigração do CEO de tecnologia e promete derrubar esse cara, diz jornal. E ele diz aqui, inclusive, que vai atuar para impedir que ele não tenha o espaço que ele imagina que terá na Casa Branca. Tá aqui, ó. Farei com que Elon Musk saia daqui até o dia da posse, disse o Steve Bannon. Disse ele, referindo-se ao dia 20 de janeiro, e completou: ele não terá acesso total à Casa Branca, ele será como qualquer outra pessoa. E aí ainda cita ali, inclusive, que o Elon Musk deveria voltar para a África e tudo mais, para a África do Sul, né, que ele é sul-africano, que deveria voltar para a África do Sul e deixar os Estados Unidos da América. Muita gente está perguntando como é que faz para conseguir o convite para comparecer à posse do Trump. E é claro que a gente vai facilitar a vida de vocês aqui no canal, né? Tá aqui, ó. O site é esse aqui, certo? Que é o t47inaugural.com/tickets. Vocês vão preencher todos esses dados aqui e vocês vão ser convidados também para comparecer à posse do Trump. Se vocês vão ou não é outra coisa, mas convidado vocês também serão. Aí vocês podem, no seu emprego, fazer que nem o Bolsonaro tentou fazer aqui na Justiça Brasileira e falar: ó, eu fui convidado pelo governo dos Estados Unidos da América, pelo Trump, para ir para a posse dele. Vocês podem me liberar, me dar um dia de folga hoje aí, para ver se eu consigo fazer um bate-volta, pegar circular Aracaju, no meu caso, né? Aracaju, Washington DC, para ver se a gente vai lá e consegue encontrar o Donald Trump na posse dele. Vou deixar o link no comentário fixado aqui e você pode ir lá também. Manda nos grupos de WhatsApp para ter um monte de gente pedindo ali convite e pouca gente comparecendo lá para ver se a gente consegue fazer flopar esse evento patético. Para você que ainda acha que o Bolsonaro irá pro evento, não irá, tá? Anota o que eu tô te falando aí, que o ministro Alexandre de Moraes irá negar. Eu acho que a própria PGR irá negar, né? Mas se a PGR não negar, eu acredito que o ministro Alexandre de Moraes irá negar. Tudo que eu falei para vocês está aqui no comentário fixado. Lembre que nós temos uma plataforma de cursos agora. O link está no comentário fixado também. E você pode colaborar com o nosso trabalho sendo um assinante lá. Grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!